Olá, meus queridos, a paz do Senhor para todos. Hoje, 24 de agosto de 2021, e passando aqui para nós podermos meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto desviados, ou afastados. Você decide a forma que você quer mencionar essa palavra ou essa atitude de pessoas, que usando o seu livre-arbítrio têm tomado decisões precipitadas. O que acontece? Eu tenho visto alguns vídeos na internet que propagam a ideia de que uma pessoa, depois que ela conhece a Cristo e tem experiência com esse Cristo, ela não consegue mais se afastar dos caminhos do Senhor por causa dessa experiência e dessa intimidade que ela um dia teve com o nosso Deus. E eu vejo pessoas, irmãos, meus amigos que estão me ouvindo aqui, eu vejo pessoas que pegam esses vídeos, essas palavras, e elas propagam isso aí como uma verdade. E o que acontece? Eu costumo dizer que esse tipo de vídeo de internet é muito bom para mexer com o emocional de quem não conhece Bíblia, de quem não conhece a palavra de Deus e vive por aí como um papagaio, repetindo o que os outros falam, porque eu também era assim. Então eu, graças a Deus, nasci no lar evangélico, cresci na igreja, e assim, durante um bom tempo da minha vida, eu vivia dessa forma, repetindo o que os outros falavam. Eu repetia o que o pastor falava, eu repetia o que o obreiro falava, eu repetia o que a minha mãe falava, e eu repetia o que o meu pai falava. Então, muitos erros que essas pessoas, não que essas pessoas não fossem pessoas de Deus, mas a interpretação bíblica, ela é uma coisa muito melindrosa, porque ao repetir o que as pessoas falam, crendo veementemente que elas estão falando a verdade, nós podemos, em muitos momentos, estar caindo no mesmo erro que elas também caíram, ou estão caindo pregando aquilo ali. Então, quando eu comecei a estudar a palavra do Senhor, a meditar nas Escrituras, usando o meu livre-arbítrio para poder decidir isso para a minha vida, eu pude me libertar de várias coisas a qual eu vivia repetindo e às vezes até aprisionado naquilo ali. Então eu falava que uma coisa era pecado, mas quando eu comecei a estudar as Escrituras, eu percebi que aquilo ali não tem nada a ver com o mandamento bíblico, com a ordenança bíblica, mas são simplesmente costumes de homens. E isso é um perigo, porque existe uma diferença muito grande entre pecado e costume de homem. Não é porque um pastor fala que isso é pecado, que realmente, biblicamente falando, é pecado. Porque quem vai dizer se uma coisa é pecado ou não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos traz explicações e nos traz advertência sobre aquilo que nós temos liberdade para fazer, mas que nós não devemos fazer por ser uma nova criatura. Então eu tenho visto por aí alguns testemunhos, os irmãos já devem ter visto na internet, um testemunho que circula nas redes sociais de uma pregadora, uma irmã que ministra a palavra, falando sobre um pastor que um certo dia tentou desviar-se da presença do Senhor, colocou uma roupa e foi para uma boate.
E chegando nessa boate, ele viu uma moça fazendo um stripper, né? Fazendo uma dança lá no palco. E ele ficou chamando ela. E essa moça, não dando trela para ele, em um determinado momento ela foi até ele, né? E quando se aproximou dele, ela percebeu que aquele moço que estava ali era o pastor, era o mesmo que pastoreava ela antes dela se desviar pelo Senhor. Então essa moça ficou tão entusiasmada que falou assim: pastor, o senhor veio me buscar aqui, pastor, que vergonha que eu estou sentindo agora. O Senhor me ama tanto que o senhor veio me buscar. E esse pastor ficou tão constrangido, né, que ele começou a falar: não, minha filha, é isso mesmo e tal, eu vim aqui te buscar, isso e aquilo outro, né, aquela conversinha toda. E aí a menina, né, voltou, né, saiu da boate, falou que ia sair da boate, o pastor também desistiu de desviar, vice-versa. Na teoria, essa história é muito bonita, né? E em cima dessa história, dessa versão, algumas pessoas ficam afirmando, né, que quando uma pessoa tem um real encontro com Cristo, nem para desviar ela presta. Que foi o que esse pastor falou, né? Nem para desviar eu presto. Então eu quero trazer aqui embasamento bíblico para dizer para você que a pessoa que está salva hoje, amanhã ela pode ser condenada ao inferno. Tudo depende das nossas decisões, do livre-arbítrio que o Senhor tem concedido para os seus. Por mais que eu esteja com intimidade com Deus hoje, dependendo das minhas escolhas, amanhã eu posso estar afastado do Senhor. Porque não é Deus que se afasta de nós, mas é nós que nos afastamos de Deus. Olha só, se nós formos ler em Lucas capítulo 11, versículo 24 e 25, né, e Mateus 12, 43, nós vamos ver que a Bíblia nos fala sobre uma situação, né? Você pode abrir sua Bíblia aí e conferir conosco. Diz assim, 24, 25 e 26, do capítulo 11 de Lucas. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, olha só, o espírito imundo saiu e foi embora, expulso, né, por alguém, no nome de Jesus e tal. A pessoa que foi aqui está falando de uma pessoa que foi liberta, né, liberta daquela opressão maligna. Aí o demônio fala bem assim: vou voltar para onde eu saí, porque ele anda, né, tentando tragar algum lugar, algum coração, alguma vida, né? Então esse demônio chegando, o versículo 25 fala assim, ó: e chegando acha a varrida, é a casa, e adornada, ok? 26, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habita, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha só, a pessoa foi liberta, o espírito imundo foi embora, saiu. Agora o espírito imundo, depois de ter rodado por vários lugares, ele retorna para poder ver como é que está aquela casa onde ele vivia antes. E o que acontece? Encontrando aquela casa adornada, varrida, mais vazia, ele agora vem, não só ele, mas traz 7 espíritos piores do que ele para poder habitar naquela casa. E o estado daquele homem, né, não fumava, agora vai fumar porque a opressão vai ser maior. Não bebia, agora vai beber porque a opressão é maior. Muitas das vezes não adulterava, agora vai ser um adúltero, porque a opressão, né, vai ser muito maior em cima da vida dele.
Então, nós não podemos esquecer aqui, olha só, em Jó capítulo 1, versículo 7, nós vemos que Deus pergunta a Satanás, né? De onde vem Satanás? E nós vamos ver a resposta de Satanás para Deus. Olha o que Satanás fala para Deus. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Ok? Então não podemos esquecer de forma alguma qual é a incumbência dos demônios, né? Temos mais aqui, 1 Pedro 5,8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Vendo? Então, os demônios, eles vivem à procura de vidas vazias, corações vazios, corações às vezes machucados, que estão prestes a abandonar, né, o seu legado, o caminho do Senhor. Então o diabo, ele vive na espreita, né? Então essa conversinha fiada de que a pessoa é tão marcada por Deus que não presta nem para desviar, isso aí dentro da leitura bíblica e dentro de um ensinamento bíblico, aonde o livre-arbítrio faz parte daquilo que Deus nos deu, isso não cola, irmãos. Isso não cola. Isso é conversa da carochinha. Já ouvi dizer esse ditado? Conversa para boi dormir. E o engraçado, que não tem nada de engraçado, né? É a gente ver pessoas, né, dentro da igreja passando esses vídeos, ou às vezes contando essas historinhas fiadas para poder afirmar esse tipo de coisa. Só que esse tipo de coisa, biblicamente falando, não tem fundamento. Não tem fundamento. Né? Então fica aí um recado para você. Olha o que significa, né, a palavra livre-arbítrio. Ó, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Você tem o poder e a liberdade de decidir o que você quiser, até de ir para o inferno. Porque ir para o céu ou ir para o inferno é uma decisão minha e sua. Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário e abriu-se uma porta para se achegar a Deus. Agora, ninguém é obrigado a passar por essa porta. Mas se eu e você quisermos se achegar a Deus, ir para o céu, nós temos que passar pela porta. É uma condição. Ok? É uma condição. Então, o que falar do filho pródigo? Né? O filho pródigo, ele simplesmente chegou para o seu pai, né? Vamos ler aqui o versículo 15, o versículo 13 do capítulo 15 de Lucas. Olha o que o filho pródigo, né, fez com o pai. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Foi uma decisão, foi uma escolha, né? Eu creio aqui que esse pai, né, deve ter questionado algumas coisas. Meu filho, por que você está fazendo isso e tal? Mas ele decidiu, foi ele que decidiu, ele escolheu, né? Então aqui está um exemplo claro que aqui é uma alegoria, uma história, uma parábola, né? Mas aqui está um exemplo claro de uma pessoa que está na casa do pai, se alimentando bem, né? Em harmonia com o pai, trabalhando com o pai, e de repente, né, por ter comichões nos ouvidos, ela chega para o pai, né, e decide sair da casa do pai. Ó, pai, eu não quero mais saber,
né, tenho trabalhado demais, vou aqui viver um pouquinho da minha juventude, da minha vida, né? E essa pessoa toma uma decisão. Ela toma uma decisão. Esse pastor que foi para a boate, ele não desviou naquele momento. Uma pessoa não se desvia naquele momento. Vou para a boate. Ele não desviou ali, ele já estava desviado dentro da igreja. Ele já estava desviado dentro da igreja. O filho pródigo, quando decidiu sair da casa do pai, ele tomou a decisão naquele momento ali, mas aquela decisão ela foi cultivada, né, por alguns pensamentos, algumas conversas, algumas coisas. Ninguém se desvia da noite para o dia. Esse desvio da casa do Senhor, do caminho do Senhor, é uma coisa que vem progressivamente. Né? Ela vem ali, progredindo, uma ideia, uma conversa, alguma coisinha, até chegar o momento da pessoa ser totalmente enfeitiçada pelos desejos mundanos. Então, para você que está na presença do Senhor, permaneça firme, vigiando, buscando em Deus, vigilância, oração, pedindo ao Pai que te dê força, né, para que você não venha tropeçar em barreiras, em coisas no meio do caminho que te faça cair. Mas se você tropeçar, que Ele possa estar seguro nas suas mãos para poder te levantar e você também tomar decisão, né? Porque o levantar-se também é uma decisão nossa. Deus está ao nosso lado a todo momento, mas nós podemos nós podemos e temos que tomar decisões. Essas decisões não é fácil, mas é necessário ser tomado. Então, que Deus abençoe sua vida, né? Que Deus possa te livrar, né, de muitas armadilhas do inimigo. E lembre-se, o diabo vive rodando, andando pelo mundo para poder procurar aqueles corações vazios e tentando tragar a vida de pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Não esquecendo aí, dar um like no nosso canal, né? Ative o sininho, inscreva-se para poder ajudar, compartilhe com seus amigos e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.